Fala, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao canal da X7 Motors, um novo conceito em carros de luxo esportivos aqui em Porto Belo, Santa Catarina. Um lugar onde a paixão por carros se torna uma experiência. Hoje eu quero apresentar a vocês Camaro SS 2011 com 64 mil quilômetros. Esse carro está exposto aqui na X7 Motors. Eu vou deixar o valor na descrição de vídeo e para mais informações o contato fixado no comentário abaixo. Esse aqui é um V8 esportivo clássico que foi lançado a sua primeira geração em 1967. Esse aqui é a quinta geração Zeta, que foi lançado em 2009. Esse é um modelo 2011 com 400 cavalos, um motorzão com tração traseira e realmente dispensa comentários que eu quero mostrar todos os detalhes para vocês no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes desse clássico Muscle Car, começando aqui pela sua frente. Todo o conjunto óptico é halógeno, pelo ano 2011, farol alto, farol baixo, indicação de seta, farol de neblina aqui mais abaixo com esse acabamento em preto fosco. Aqui na parte lateral tem esse detalhe com a iluminação de presença. Também todos os vincos do para-choque aqui que são bem pronunciados, com um design bem diferenciado e também todo esse detalhe com as aberturas de ar aqui abaixo na grade superior, em preto fosco com as aberturas maiores, o logo da marca e a inscrição SS. Aqui já tem uma grade inferior com as aberturas de ar também na horizontal, com acabamento em preto fosco, e aqui acima também. Vocês vão notar toda essa parte aqui acima, da parte do capô, bem avantajada, que realmente dispensa comentários, que deixa todo o design bem integral aqui nessa questão desse clássico modelo. A sua motorização é 6.2 aspirado a gasolina com impressionantes 406 cavalos com 56.7 kgfm a 5.900 RPM. Ele é um V8 com injeção do tipo multiponto, auxiliado por câmbio automático sequencial de 6 marchas com conversor de torque. A tração aqui desse modelo é traseira e a velocidade máxima é em torno de 250 km por hora. O 0 a 100 em torno de 4,8 segundos e o tanque de combustível de 71 litros e o consumo urbano na gasolina 5,4 km por litro, já o rodoviário 7,7 km por litro. Vou deixar a ficha técnica para que você possa acompanhar os dados técnicos aqui desse modelo. Os braços pantográficos aqui na parte do capô, que tem a manta acústica aqui acima e também entre a parte do painel e o motor. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa máquina. E se você puder também deixar o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Para você que curtiu esse vídeo e deseja acompanhar outros modelos de luxo e esportivo como eu estou mostrando aqui para vocês, se inscreva no nosso canal e acompanhe as novidades que publicamos todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral começam pelas rodas. Ela tem todo esse acabamento polido com os vincos bem aparentes. Vocês vão perceber a pinça de freio aqui com a inscrição Brembo, com essa pintura vermelha que realmente fica bem aparente, e o perfil dos pneus 245/45 na roda dianteira e na roda traseira 275/40, ambas com rodas de 20 polegadas. A dimensão aqui do veículo são 4 metros e 83 centímetros de comprimento. E o vão livre de solo 15,6 centímetros de altura. Tem uma boa altura de solo. A inscrição Camaro, que fica aqui bem demarcada, junto com esses vincos na parte lateral, também aqui na parte entre a primeira porta aqui acima, também todo esse detalhe dos vincos que são bem aparentes. Aqui é um coupé, tá, gente? Então ele só tem apenas uma porta para entrada, mas tem a fileira do banco traseiro também. Todas essas demarcações aqui com os vincos bem aparentes. Também a cor predominante aqui é um branco polar. Coluna A com esse detalhe em preto fosco. Retrovisor aqui, ele não conta com rebatimento eletrônico, apenas a regulagem, e conta com aquecedor aqui dos retrovisores também. Parte do teto aqui, antena Shark Fin ali acima.
A coluna C com esse detalhe em preto fosco e toda a parte envidraçada. A suspensão traseira aqui é do tipo independente. E ele tem iluminação de presença aqui ao lado também. Eu quero mostrar todos os detalhes na parte traseira desse modelo aqui para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos dos sensores de estacionamento, que depois lá na interna eu mostro para vocês como é o funcionamento. 2 escapamentos aqui com as ponteiras que são funcionais, que tem um ronco extraordinário. E para você que é amante de um V8 como esse, não tem como não se impressionar. Realmente, ronco muito bonito. Temos os defletores de ar aqui abaixo, com acabamento em preto fosco. Parte da iluminação com indicação de ré, tanto do lado esquerdo e direito. Todo o sistema de iluminação aqui é halógeno. Também você vai ter aqui a luz, a parte lateral aqui de presença. A inscrição SS, indicação de seta também é avermelhada, tá? E também todo o detalhe cromado e aqui o logo da marca. Esse spoiler é integrado aqui na parte da tampa traseira, que tem a terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro e também a antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, tem que vir aqui na chave, apertar o botão ou pela porta do motorista ali do lado esquerdo, tá? Porta-malas são 384 litros. Não tem step de uso temporário, somente kit one flat para você fazer o reparo. Todo o acabamento aqui, a parte mais acima, tá bom? Então você tem esses detalhes aqui na parte do porta-malas. Freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD e BAS. E também os discos são ventilados, tá? E 6 airbags no total, sendo os frontais, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,85 m. A abertura da porta aqui é maior para o seu um cupê. Você tem essa alça aqui, e aí você aperta a parte aqui, ó, do banco, para ele rebater aqui à frente, para que você possa ter acesso na fileira do banco traseiro. Então ele tem Isofix com a fixação aqui das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, cinto de 3 pontos para os 2 ocupantes que vêm aqui atrás. Vamos entrar aqui, eu vou mostrar os detalhes aqui ainda nessa parte da fileira do banco traseiro. Então ele tem aqui, ó, você consegue colocar aqui, ó, o espaço que você tem entre as pernas por aqui, tá? Não recomendo para você que tem mais de 1,80 m utilizar esse carro, tá? O espaço aqui atrás é bem justo mesmo. Revestimento do banco em couro ecológico, bem macio ao toque, para você tá vendo esse detalhe aqui, tá? E aqui todo o acabamento, um detalhe em plástico rígido, tá? Um encosto de braço aqui, não tem porta-copos ou algo do tipo, nem saída de ar-condicionado. Bem simples mesmo aqui na parte traseira para você estar utilizando. E para sair, ó, basta você apertar essa parte, vai reclinar aqui à frente para você estar saindo. Teto com todo o acabamento aqui, bem macio ao toque, com esse detalhe preto, os ganchos para você estar utilizando aqui no interior. A sua chave não é do tipo presencial, é do tipo canivete pelo modelo C2011. Você consegue fazer o acesso aqui, um botão vermelho para ele disparar o alarme, para encontrar mais fácil no estacionamento. Também a partida remota se necessário, a parte da abertura do porta-malas, como eu falei para vocês anteriormente, e alarme perimétrico, tá? Então vamos mostrar para vocês aqui a fileira dos bancos dianteiros. Parte da porta aqui, depois eu vou tentar mostrar para vocês. Ele tem uma iluminação ambiente azul por aqui, todo esse acabamento aqui em cinza brilhante. Aqui é tudo no plástico rígido, e esse detalhe aqui em couro ecológico bem macio ao toque. Aqui você consegue fazer o acionamento do vidro elétrico e a regulagem dos retrovisores eletrônicos por aqui, que tem aquecedores, tá bom? Aqui você consegue fazer a abertura da porta e também a abertura do porta-malas lá atrás. Sistema de som aqui é premium, então você tem 6 alto-falantes aqui no interior, a soleira com a inscrição Chevrolet. Você consegue colocar o banco do motorista para trás, para frente com ajuste elétrico e também ajuste da lombar. Só da parte do passageiro ali que você tem o ajuste da lombar. A parte para colocar para frente ou para trás não, é manual. A inscrição SS, couro com acabamento ecológico, tá? Então vamos entrar aqui para mostrar para vocês o ronco dessa máquina para vocês, tá? Então realmente é um carro que surpreende com todo esse detalhe que eu estou mostrando aqui para vocês. Esse é o Camaro 2011 SS. Realmente o ronco, tá, gente? Esse carro desse V8 com 400 cavalos impressiona, tá, gente? Então ele tem um escapamento ali com ponta dupla, tá? Então realmente o carro aqui é um poçante com porção traseira que vai diferenciar aqui dos homens, dos meninos, para dar tocada nesse carro, com certeza, tá, gente? É um diferencial. Aqui ele não tem multimídia, tá? Apenas um detalhe com a tela aqui com indicação de relógio, a rádio, também a opção aqui da temperatura. Você tem também aqui para estar utilizando, ó,
descansa-braço, você puxa aqui, tem uma tomada 12 volts e o pendrive para você conectar o cabo auxiliar para poder estar ouvindo música também ali naquela opção. O acabamento aqui é em couro, tá? Então você tem os botões aqui para estar acionando, menu, aumentando o volume ou desligando aqui a parte do rádio. Aqui você tem também, tá, gente? Head-up display, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas aqui você consegue ver a opção ali com velocímetro, indicação de câmbio e também ali conta-giros, tá? Bem interessante, carro ser 2011. Ar-condicionado é manual, você consegue colocar aqui o fluxo do ar-condicionado, onde você vai direcionar o fluxo, aquecedor do lado passageiro e motorista, e aqui o ar-condicionado que você consegue manter aqui as opções, aquecedor do vidro traseiro, aquecedor do para-brisas, onde você vai direcionar o ar, tá? Então você tem aqui as opções também da velocidade e a temperatura com ar quente, ar frio, travamento das portas, o alerta traseiro aqui para ajudar também. E aqui você tem todas a parte de instruções aqui de bateria, motor, tá? Para você estar acompanhando também. Você consegue estar ativando ou desativando o sistema de tração, uma tomada 12 volts. O câmbio é sequencial de 6 marchas automático. Você tem indicação de ré aqui que ele apenas vai dar o alerta, tá bom? Não tem uma parte aqui na tela. Não tem painel digital, tá bom? Carro 2011. Todo acabamento aqui é no plástico rígido com essa parte preta e prata, 2 porta-copos. E o freio de estacionamento aqui que é gigante para esse carro, tá, gente? Você tem todo o acabamento aqui na parte do painel é prata e as saídas do ar-condicionado. Como eu falei para vocês, ó, a parte da iluminação ambiente é azul na parte das portas aqui, tá? E os mesmos controles ali para o lado do passageiro para estar operando também. Então você tem ali alto-falantes premium ali acima, os tweeters aqui acima também e toda essa parte do painel aqui com esse acabamento, tá? Então você tem aqui retrovisor é da forma simples, a iluminação fica aqui acima para você utilizar, tá bom? E aqui você também tem as opções ali para estar utilizando, tá? Aqui a parte do detalhe do quebra-sol é apenas com espelho, não tem iluminação. A iluminação é somente aqui acima, tá? Então isso é um diferencial que aqui é bem simples no carro, tá? O negócio aqui é potência. Ajuste da direção aqui que é hidráulica de altura e profundidade, tá? Então você tem aqui o acabamento em couro, bem macio o toque. Você consegue fazer aqui a parte da detalhe para você estar colocando aqui controle de velocidade de cruzeiro, tá? Lembrando que ele não tem ACC para a época. E aqui você tem os controles aqui referente à parte do volume, controle de som, comando de som, atendimento de telefone celular via Bluetooth, a mudança de marcha aqui no pedal shift para fazer as trocas se necessário, tá? Então você tem os ajustes aqui da parte da intensidade do painel e também para acender a parte da luz de neblina aqui e também os faróis de forma automática ou manual, tá? Então você tem aqui o painel que é bem simples. Conta giros fica aqui do lado direito, velocímetro aqui do lado esquerdo, indicação aqui da temperatura do motor, do tanque de combustível que são de 71 litros e aqui você tem as indicações aqui ao centro, lembrando que ele tem head-up display, como eu falei antes, tá bom? Esses são os detalhes desse V8 aqui, tá, gente? E dispensa comentários. Se você quiser depois aí deixar o seu comentário sobre esse carro, te agradece muito. Esse carro está disponível aqui na X7, se você ficou interessado, basta clicar no primeiro link que está fixado aí no comentário abaixo, para que você possa estar levando esse esportivo clássico aqui para a tua casa. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!